A paz do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre Jesus, o mediador da nova aliança. Para falar sobre este assunto, vamos ter como texto básico o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 15, que diz: "E por isso é mediador de um novo testamento para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna." Para começarmos a nossa conversa de hoje sobre Jesus ser o mediador do Novo Testamento, da nova aliança, vamos iniciar falando sobre graça, pois tem tudo a ver com o assunto. Quando lemos na Bíblia que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, é preciso entender que esta figura do mediador já aconteceu no Velho Testamento. Ou seja, a ação de mediar, a ação de representar já ocorreu antes. Portanto, quando hoje se fala de Jesus como o mediador da nova aliança, é para ser entendido que Jesus hoje, como mediador, é a imagem do que antes já ocorreu e do que foi profetizado a seu respeito. No livro de Deuteronômio 18, Moisés diz que Deus enviaria alguém semelhante a ele e que este faria as coisas que ele fez e ainda maiores, e que teríamos que dar ouvidos a ele. Portanto, se Jesus fala que Moisés escreveu a respeito dele, se a obra de Jesus está espelhada na obra de Moisés, isso me leva a ter que entender como Moisés agiu como mediador para entender em sua profundidade o que está escrito no livro de Hebreus sobre Jesus ser o mediador da nova aliança. E também para o nosso entendimento, para que o nosso entendimento seja aberto como igreja, para sabermos qual é a responsabilidade que nos foi dada como participantes desta nova aliança. Na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 32, diz que depois de 40 dias de jejum, Moisés dá início a uma negociação para garantir a continuidade do povo de Israel, pelo fato por eles terem feito um bezerro de ouro. Deus disse que não se referiria mais a Israel como seu povo, face a esse pecado terrível cometido pelo povo diante de Deus, pois eles tinham desobedecido o primeiro dos mandamentos: somente ao teu Deus adorarás. Este pecado foi tão grave que a partir deste momento disse Deus: agora este povo já não é mais meu povo, é teu povo, Moisés, destituindo com isso o povo de Israel da eleição de Deus, ou seja, Israel não seria mais tido como povo eleito de Deus. Amados, neste momento, a eleição de Israel não seria mais tido como um povo de Deus, estava sendo ameaçada. No livro de Êxodo, capítulo 32, versos 7 a 10, está escrito: "Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me
para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Percebam, Deus tinha feito uma aliança anteriormente com Abraão, dizendo: farei de ti uma grande nação, e esta conquistaria tudo. Então, em Moisés, esta eleição estava prestes a ser anulada. Agora, Deus faz outra promessa a Moisés: de ti farei uma nova nação. Deus diz que em Moisés levantaria uma nova nação por causa do pecado do povo. Então Deus daria continuidade à remissão do mundo com este novo povo, levantado através da vida de Moisés. Que proposta tentadora! Disse Deus: não quero mais saber deste povo, mas contigo eu serei e de ti farei uma grande nação. Queridos, neste momento, o povo, quando pecou, fazendo o bezerro de ouro, estava rejeitando eles a Moisés como mediador entre eles e Deus. Estavam com sua atitude dizendo que eles queriam um outro mediador na figura do bezerro, que era um deus do Egito, o deus Zapis. Mas o mediador Moisés, ainda no monte, recebe a proposta de Deus, mas intercede pelo seu povo, lembrando a Deus das promessas feitas aos patriarcas, bem como da reputação divina aos olhos dos inimigos. No livro de Êxodo, capítulo 32, verso 12 e 13, disse Deus: então Deus mostra a misericórdia e decide não mais destruir o povo, mas quanto à eleição de Israel, ainda Deus não fala nada. Neste momento, então, Moisés tinha obtido o favor, a graça da parte de Deus para não destruir o povo. Porém, o povo deixaria de ser povo de Deus. Moisés, então, depois de exortar o povo, de punir os líderes da desobediência, quase mais de 3.000 foram executados naquela época. Moisés defende novamente, como mediador, o povo. Este povo que, pela ocasião, tinha sido se separado de Deus. Sabe, meus irmãos, Moisés, junto com a tribo de Levi, que nesta ocasião foi separada, Moisés defende novamente como mediador e pede misericórdia, pede perdão a Deus para que este voltasse a considerar Israel como seu povo. Com isso, Moisés não aceita a proposta que Deus lhe tinha feito de, através dele, levantar uma nova nação. Percebam que Moisés, como mediador, não aceita a proposta de Deus e ainda intercede a Deus pelo povo que tinha acabado de cometer um pecado, tinha acabado de rejeitá-lo como mediador, por um povo que traiu Moisés no pecado considerado o pior por Deus, o da idolatria. Ter outros deuses no lugar dele, o Deus Todo-Poderoso. Mesmo assim, clama Moisés ao Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 12 e 13, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos e considere novamente esta nação como o teu povo.
Queridos, com esta atitude, Moisés estava dizendo ao Senhor: se o Senhor não for conosco, quem é que vai comigo nesta jornada? Quem vai ser o substituto que Deus vai colocar para nos acompanhar? Sozinho eu não posso ir com este povo. Moisés usa de um grande argumento para mudar a posição de Deus. Ele diz: o Senhor me disse que me conheces pelo nome e que recebi graça da tua parte. Então, se eu tenho o favor e se eu fui escolhido e achei graça aos seus olhos, rogo-te, me faça conhecer o teu caminho. Aleluia. Queridos, este relato é a chave, é o segredo para entendermos o que é graça. Amados, pergunto, qual é este caminho que Moisés pede para conhecer? Moisés, neste momento, ele pede para conhecer o caminho. Neste momento, meus irmãos, é revelado para Moisés qual o caminho que ele queria conhecer. E nós sabemos que é Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E fala Jesus então que ele é o caminho. Então este caminho que ele queria conhecer era Jesus, aquele que haveria de ser semelhante a ele. Moisés então neste momento usa a graça dos seus méritos reconhecidos por Deus para que volte a considerar a nação de Israel como o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não posso te seguir, diz Moisés, não aceitarei a tua missão se Israel não for o povo eleito. Só um mediador tem a coragem de ter esta atitude. A aliança que Moisés fez com Deus foi superior à aliança feita por Abraão, pois quando Deus fala da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão ficou de fora e disse: se tiver 10 justos, se tiver 5, se tiver 1, o que Abraão faz ali é o papel de intercessor, um justo fazendo intercessão pelo injusto. No caso de Moisés, como mediador, ele fala ao Senhor: não aceito aquilo que o Senhor tem proposto. Eu quero que tu consideres o povo de Israel como o teu povo novamente. Aleluia. Lá no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 14, que diz o seguinte: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ou seja, Deus fala para Moisés novamente: eu vou te dar descanso, eu vou me revelar a você. Porém, de novo, não fala nada sobre a respeito de Israel voltar a ser o povo eleito. E a resposta de Moisés a esta nova oferta também foi de rejeição, foi feita no plural. Lá no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 15, diz o seguinte: se não andarmos com a tua face, não nos faça subir daqui. Moisés estava novamente dizendo: se nós não andarmos todos com o Senhor, não nos tire daqui, e não quero esta missão. Aleluia. Para o mediador Moisés, não era suficiente que Deus apenas o acompanhasse. Deus teria que acompanhar e mostrar a sua glória e graça para todo o povo, fazendo novamente Israel o seu povo. Olha a aplicação disso para os dias de hoje. Quantos de nós, se Deus chegasse para nós e dissesse o mesmo que disse a Moisés: eu serei contigo, vou te dar descanso, vou mostrar a minha graça somente a você, vou conduzir, aí você pode conduzir a sua família, os seus amigos. Quantos de nós não sairíamos pulando e saltando e ainda dando glórias a Deus?
eu alcancei a graça de Deus, mas Moisés disse não, isso não é suficiente eu ter descanso, se não for compartilhado com o povo, eu não quero. Moisés pede a Deus que estenda a mesma graça alcançada por ele a todo o povo, para o mediador Moisés. Se o povo não fosse incluído, ele iria escolher ficar com o povo. Por isso, lá no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 32, está escrito: agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou não, ou se não, risca-me, peço, do livro que escreveste, do teu livro. Profundo isso, ele está falando do livro da vida. Com isso, Moisés estava abrindo mão da sua própria salvação, de ter o seu nome escrito no livro da vida. E percebam, Moisés abrindo mão da salvação por Israel, que tinha pecado, tinha adorado um bezerro de ouro. Ah, queridos, isso só faz um mediador verdadeiro. O apóstolo Paulo também, quando fala da incredulidade dos judeus, lá no livro de Romanos, capítulo 9, verso de 1 a 3, diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunho comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Queridos, olha só a atitude de Paulo, estava disposto também a abrir mão da sua própria salvação por amor aos seus irmãos judeus, que ainda não criam em Jesus Cristo. E ele explica por quê. Porque eles tinham uma eleição. Veja o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 9, verso 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoração e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Ah, queridos, por isso Moisés, como mediador, negocia com Deus de novo a eleição de Israel, pois esta não poderia terminar, senão tudo se torna nada. Se Deus anula a eleição de Israel, tudo é anulado, a adoração é anulada, a glória é anulada, as alianças estão anuladas. Se o povo de Israel não é mais povo de Deus, até a lei está anulada, o culto é anulado, não temos mais como cultuar a Deus, as promessas não valem mais, anulam-se as histórias dos patriarcas e o mais terrível ainda, anula-se o Messias, Jesus Cristo, se o povo não for mais povo de Deus. Como Moisés consegue que Deus volte atrás a decisão tomada de Israel não ser mais seu povo? Lembram-se que Moisés disse em Êxodo 33, 15 e 16? Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não faça-nos subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Queridos, neste momento então, Deus volta atrás. Quando Moisés fala a Deus, já que achei graça aos seus olhos, ele mostra que os ensinamentos judaicos fala que aquele que recebe graça, recebe méritos.
pode compartilhar o mérito, a graça com outras pessoas. Ou seja, o justo pode compartilhar a justiça com quem não é justo. Então Moisés fala a Deus que pelos méritos dele, Moisés, todo Israel compartilharia da misericórdia e do favor destinada por Deus a Moisés. Pelos méritos de Moisés, todo o povo compartilha do favor e das misericórdias de Deus. Queridos, depois de tudo isso falado sobre o patriarca Moisés como um grande mediador, dá para entender melhor Jesus como o mediador da nova aliança, pois até os rabinos falam que Jesus é o novo Moisés, o profeta anunciado por Moisés, que é o mediador de uma nova aliança e que se torna uma obra superior à de Moisés. Ou seja, a obra do Messias é mais abrangente, porque por mais que Moisés estivesse intercedido, Moisés não tinha o poder de perdoar. Ele podia, como mediador, negociar como assim o fez diante de Deus, mas nele não havia poder para oferecer a sua vida em perdão dos pecados do povo. Agora, percebam como é importante conhecer as Escrituras e o que elas dizem a respeito dos patriarcas, dos profetas, dos homens, das mulheres levantadas no Velho Testamento. Amados, se no judaísmo hoje o justo pode compartilhar os méritos em favor de outras pessoas, então podemos entender que Deus enviaria e enviou o Messias, o ungido, o justo sem pecado, para fazer expiação por todos que se voltam a ele, baseado somente nos seus méritos, através da sua obediência, da graça, seus méritos fomos abençoados, através do seu sacrifício somos perdoados, através dos seus ensinos somos aprimorados, através da sua fidelidade somos feitos também filhos de Deus, somos reconhecidos hoje como Israel de Deus. Hoje, como igreja, recebemos os méritos compartilhados de Jesus conosco. Ele compartilha conosco a sua fé, ele compartilha conosco a sua obediência. Hoje, os méritos de Jesus são compartilhados conosco. A ressurreição dele se torna a nossa ressurreição. Vamos ressuscitar no poder dele. A graça nos foi manifesta porque Jesus pagou o preço da nova aliança, feita agora através do sangue de Jesus. Jesus pagou o preço e alcançou os méritos que nós, como igreja hoje, podemos e fazemos parte da igreja. Só merecemos isto por causa dos méritos de Jesus. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, está escrito: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Hoje é um único mediador, Jesus, o Messias. Antes existiu Moisés, mas agora só Jesus, homem. O homem que foi tido homem, ele veio e se ofereceu a si mesmo, se deu em resgate por todos nós. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, como diz o livro de 2 Timóteo. Amados, como está escrito no texto que acabamos de ler, a igreja deve dar o testemunho de que Jesus deve ser manifesto nesses tempos oportunos. A igreja tem hoje esta grande obrigação de falar, viver, testemunhar os ensinamentos de Jesus Cristo ao mundo. No livro de Hebreus, capítulo 9, verso 15, fala: por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança,
recebam a promessa da eterna herança, a ressurreição, aqueles que têm sido chamados por ele. Aleluia! No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 30 e 31, Pedro, falando aos judeus, diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento, a remissão dos pecados. Pedro, neste texto, meus irmãos, fala que Jesus veio para confirmar a eleição de Israel. O que acontece com Israel afeta o mundo. Por isso a igreja de hoje também tem por obrigação orar por Jerusalém, por Israel. Jesus, como o mediador da nova aliança, veio compartilhar conosco, que somos a igreja, os seus méritos. A graça foi compartilhada conosco pelo sacrifício. Ele suplicou. E a igreja precisa conquistar em Cristo Jesus os méritos que a ela foi trazida às suas mãos por Cristo Jesus, aleluia. Por isso lá no livro de Hebreus capítulo 5, verso 8 e 10 diz: embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeados por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aleluia. Jesus, através da nova aliança, conquistou a possibilidade de sermos reconciliados com Deus, mediante ao nosso arrependimento, a nossa obediência aos seus princípios. E como igreja hoje, como salvos em Cristo, através deste novo mediador, temos que compartilhar esta salvação, abençoando a nossa família, os nossos amigos, a nossa nação. Temos que orar pela eleição de Israel, uma vez que a salvação de Israel resultará na salvação do mundo, como está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 11, verso 15, que diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, aleluia. Queridos, uma vez agraciados, sendo tirados do reino das trevas para o reino da luz, agora não mais vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Cristo Jesus. Não vivemos mais para nós mesmos, temos que nos santificar, temos que nos aperfeiçoar pelos ensinamentos da palavra e vivermos na unção do Espírito Santo. A Bíblia diz sempre: ao que vencer, ao que perseverar, aquele que for fiel até o fim. Fomos colocados no caminho da luz, sem mérito, sim. Fomos colocados pelos méritos de Jesus, precisamos nos arrepender. Por isso, temos hoje que andar como ele andou, obedientes, em fidelidade e em amor, e amando uns aos outros, como ele nos amou, de forma incondicional. Aleluia. Me permita orar por você, para que o entendimento desta palavra seja sobre o teu coração e você possa, como diz a palavra de Deus, a tua graça nos basta, que são os méritos de Jesus que ele conquistou na cruz em nosso favor, que possamos compartilhar esta graça com toda a nossa família, com todos os nossos famílios e também em meio a esta nação. Pai, ajuda a sua igreja a entender nesses dias o que significa para nós fazermos parte da igreja através de Jesus, o mediador da nova aliança. Ajuda a sua igreja a entender que o mediador da nova aliança leva a igreja nesses dias a compartilhar
a graça com nossas famílias, amigos e com a nação brasileira, a graça, os méritos de Jesus, os benefícios do reino de Deus. Ajuda a igreja a sempre estar orando em favor de Jerusalém, em favor de Israel, pois a eleição deste povo é que nos trouxe a remissão dos pecados e a salvação em Cristo Jesus. Ajuda a igreja a entender que não vivemos mais para nós mesmos, mas para Jesus e para o reino de Deus. Ajuda a igreja a andar como Jesus, o mediador da nova aliança, em obediência, em fidelidade, amor a Deus e distribuindo este amor a todos em nossa volta, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida e a tua casa.